Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com o psiquiatra Dr. Antônio Aragão, que irá falar sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Não saia daí! A cada dia, mais e mais pessoas deixam de fumar. E compartilhar sua dedicação e esforço pode ajudar outras pessoas que também querem. Confira este vídeo educativo do Ministério da Saúde, que pode te ajudar com dicas para largar este vício. Final de tarde. Dona Y e o seu X já estão na terceira semana sem fumar. Olha só, seu X já está na varanda e com um cigarrinho no bolso. Que maravilha! Hã? Dona Y, que surpresa! Seu X, como tá a luta contra o cigarro? É uma luta mesmo, né? Um dia de cada vez. Mas vale a pena. Estou me sentindo muito melhor. Ah, eu também. Além de que agora eu me sinto muito mais cheirosa. Sabe que hoje mesmo estava lembrando como essa droga me controlava? Mesmo saindo de uma pneumonia, eu não conseguia ficar sem fumar. Nem me fala. E eu que fumava em casa junto do meu filho. Muita falta de noção, né? Boas lembranças. Agora que a gente é ex-fumante, se dá conta de como o cigarro é inconveniente. Eu acordava no meio da noite com vontade de fumar. Mas continuo tendo vontade. Às vezes, até sonho, viu, Dona Y? Eu também tenho. Mas nessas horas você tem que relaxar. Ouvir música, beber água, desviar o pensamento para outra coisa. É isso mesmo. Quando tiver vontade de fumar, posso te ligar? Claro! E eu também te ligo se a vontade apertar, tá? E mais 2 que eu perdi. A cada dia, mais e mais pessoas conseguem parar de fumar. Tabagismo é uma doença. Procure a ajuda do SUS. O teste do pezinho é um direito da parturiente e do recém-nascido. Ele é realizado nas unidades básicas de saúde. O cadastro da criança pode ser feito com a declaração de nascido vivo do hospital. O registro das amostras do teste do pezinho deve ser realizado preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. O teste do pezinho é importante, pois permite o diagnóstico precoce de muitas condições de saúde genética, infecciosas e metabólicas. Não deixe de realizar o exame do seu bebê. O suicídio é uma realidade bem mais comum do que imaginamos e vem chamando muita atenção da sociedade. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. E para falar sobre isso, estamos hoje em nosso estúdio com o psiquiatra Dr. Antônio Aragão. Dr. Antônio Aragão, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado, Dayana. Sempre uma honra participar do programa. Sempre uma honra mesmo. Fala pra gente qual a importância desta campanha Setembro Amarelo, doutor. A campanha Setembro Amarelo, ela já existe desde 2014, né? Foi uma parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina e diversas outras entidades, e esse apoio de toda a sociedade em prol de uma conscientização dos transtornos mentais e prevenção ao suicídio. Então a gente chega no Setembro Amarelo sempre para ajudar, para mostrar para a população que é possível prevenir o suicídio. E é isso, doutor. Existem fatores de risco, sinais de alerta para as pessoas que estão pensando em se suicidar? Sim, a gente tem diversos fatores de risco para o suicídio. Por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de substâncias químicas e principalmente o transtorno mental. A gente sabe que quase 100% das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham um transtorno mental de base que estava ali não tratado ou com alguma necessidade de um tratamento melhor. Então, essas pessoas precisavam de ajuste de medicação, de terapia, de atividade física, de um acompanhamento multiprofissional para ficarem bem e a gente evitar o suicídio. E agora a gente cuida, mostra para a população a importância da saúde mental.
Doutor, o senhor fala de pessoas que já teriam algum problema mental. Em alguns momentos eu já ouvi, talvez o senhor que já atende diversas pessoas, casos de pessoas que aparentemente pareciam estar bem, talvez estivesse com alguma dor guardando para ela. Existe muito isso também, existe uma outra coisa que seja mostrada, que no dia a dia a gente pode dizer, olha, essa pessoa não está legal, porque às vezes ela mostra para todo mundo que está e você acorda e ela cometeu suicídio. Sim, muitas vezes uma pessoa que está com depressão, ela apresenta um quadro, né, de humor deprimido, de choro, de angústia, de uma tristeza profunda, aquela dificuldade de energia. Isso é muito comum. Uma pessoa que ela começa a ter o planejamento, o pensamento de morte, né, e ela evolui para algo como uma decisão em cometer o suicídio, ela apresenta nesse momento assim uma fase como se ela estivesse mais tranquila. E aí as pessoas acham que ela ficou bem, né? Quando na verdade ela já decidiu pelo suicídio e acaba cometendo algo, entendeu? Então por isso que muitas vezes as pessoas, a gente não percebe que ela tinha algum problema. E muitas vezes também a gente tem diferentes tipos de depressão, por exemplo. Então a gente não percebe que aquela pessoa tem um estado de humor deprimido e só depois, quando algo mais grave acontece, é que a gente se dá conta que existia uma doença mental. Eu vejo muitas pessoas terem um tabu de falar sobre este problema, né? Um tabu para falar sobre suicídio e por isso talvez seja pouco discutido. Mas a gente deve ter algum cuidado, doutor, ao falar sobre isto, talvez falar demais a alguém que esteja motivado a isso acabe realmente praticando? A gente tem que sempre ter o cuidado, seja para falar na mídia, seja para falar para uma população, para um público, numa escola, num evento. Um cuidado ao abordar. A gente deve demonstrar toda uma empatia, né, ali um acolhimento, um bom acolhimento, evitar julgamentos, evitar falas como, se você estivesse namorando, você ficaria bem da depressão. Isso não é verdade, né? Então a gente tem que evitar os julgamentos, saber acolher e dessa forma, quando a pessoa, e oferecer ajuda. E a pessoa ao aceitar, né, vamos juntos a um psicólogo, vamos juntos a um psicanalista, a um psiquiatra e aí iniciar um tratamento. E exatamente isso que é para perguntar para o senhor agora, de que forma a assistência psiquiátrica pode ajudar? Eu imagino que algumas pessoas que estão nos assistindo estão se identificando com alguns sintomas ou até mesmo alguém em casa, né, um parente está dizendo, tem alguma coisa errada. De que forma a psiquiatria ela entra nesse processo e pode ajudar a evitar um suicídio? O tratamento de um transtorno mental, independente se é uma depressão, se é um uso de substâncias ou um transtorno bipolar ou esquizofrenia, o risco de suicídio, ele é multiprofissional. O tratamento ele é com muitos outros profissionais, não somente com o psiquiatra. Sim. No caso do psiquiatra, a gente vai em busca, né, de exames, por exemplo, então é necessidade de exames laboratoriais e numa coisa mais urgência, né, com maior urgência, ali a gente tem o apoio da medicação. Né? Então, através da medicação, existem medicamentos que são mais específicos para um risco de suicídio e tem os medicamentos que a gente faz o tratamento da doença. Então, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter um determinado tratamento e uma pessoa que tem depressão, ela vai ter outro tratamento. Doutor, para quem nos assiste, não sabe qual é o primeiro passo que vai dar. Ou ela própria diz, tem algo errado, um dia estou de uma forma, outro dia de outra, ou um parente. E eu imagino que, é óbvio, ela pode, se ela tiver um plano, ou para pagar um particular, mas também a saúde pública, né? Qual é o primeiro passo? Eu vou em busca de um psiquiatra, eu vou em busca de um psicólogo, para que depois ela seja orientada por toda essa gama de profissionais. Talvez, num primeiro momento, a pessoa procurar algo, se está com sintomas mais leves de uma tristeza, procurar ajuda em uma unidade básica de saúde e aí ser encaminhado para os outros profissionais, para um psiquiatra da rede, para um psicólogo e tal. Quando é um caso de maior urgência, quando a pessoa já tem todo um planejamento, já está com aquela urgência, os pensamentos estão muito intensos, a gente pede para procurar ajuda num pronto-socorro. No caso aqui, a gente tem o pronto-socorro de psiquiatria do Hospital São José. É onde que a gente tem ali
toda essa intermediação de rede, né? O paciente numa urgência psiquiátrica, ele e vai primeiro para o São José e depois encaminhado para os outros serviços. Doutor, após um suicídio, muitas vezes as pessoas buscam a família para entender o que aquela pessoa estava passando, qual é o processo. E a gente percebe que parece que na maioria dos casos era algum problema que não teria, ou na cabeça da pessoa talvez não tivesse como ter solução e ela comete este ato. Seria isso? Seria eu não consigo resolver, porque a gente talvez visualize que problemas semelhantes a pessoa também, outra pessoa tem e não faço mesmo, ou ela já teria algum desequilíbrio talvez desde a infância, não consegue suportar aquela dor e acha que aquilo é a solução do problema. Daiana, a partir do momento que houve um suicídio, a gente agora tem que cuidar da família, cuidar daquelas pessoas que ficaram, né? Quando um suicídio acontece, 5 a 6 pessoas de uma família ou de um grupo acabam sendo acometidas ali, adoecendo e inclusive tendo um risco de suicídio. Então houve o suicídio, a gente não vai buscar mais a causa do que aconteceu. A gente vai cuidar dessas pessoas, a gente vai ali ajudar, acolher e evitar novas situações, né, novos adoecimentos. A gente sabe que o suicídio existe aí, quase 100% das pessoas que cometeram suicídio tem um transtorno mental. Muitas vezes esse transtorno mental, ele não é tão identificado, né? Então é uma pessoa que não procurou ajuda, é uma pessoa que vinha passando por um quadro de depressão, de angústia, mas estava trabalhando, ela estava funcional, né? E aí ela acaba cometendo algo nesse sentido. Então, muitas vezes a gente não percebe, isso é comum, mas a ideia da campanha da Setembro Amarelo é mostrar que existe a prevenção e que a gente deve buscar ajuda, diminuir os estigmas, o homem principalmente, né? Mostrar que vamos falar sobre o assunto, vamos conversar, vamos procurar ajuda, não tenha vergonha, a vida é sempre a melhor solução. Eu acho que os cuidados que a gente estava, inclusive, falando, né, doutor, antes de iniciar a nossa entrevista, até com este meio digital hoje, né, que trouxe uma revolução, vários benefícios para a vida da gente, as coisas estão mais ágeis, os contatos estão mais rápidos, mas a gente precisa ter esse cuidado com esta vida, né, que a gente estava comentando que as pessoas olham, ela não está bem às vezes, ela visualiza algo magnífico na vida do outro, que às vezes não é real, mas acaba ficando mal por conta daquilo. Então, eu acho que é necessário até o senhor falar da importância e desse cuidado que a gente vê com a nossa saúde mental em relação às mídias sociais. Sim, é importante a gente ter todo um cuidado, né? A mídia social, ela eleva uma ansiedade. Nós já somos um país, né, com muita ansiedade. E aí veio a pandemia, veio o adoecimento dos nossos familiares, veio as perdas, as questões financeiras, né? Ali teve o afastamento do trabalho, né, o trabalho remoto. Muitas pessoas perderam ali o tratamento, tinham um tratamento, deixaram, né, porque estavam ali isoladas, né. Então agora a gente está no momento de retomada, né, saímos ali da fase dos 2 momentos da pandemia, né, os momentos mais intensos, e agora a gente está retomando a vida normal. Mas para isso a gente precisa ter um cuidado com a nossa saúde mental, com a saúde mental da população. É importante a gente perceber que sono, né, a gente precisa dormir bem, ter uma quantidade de sono adequada, se alimentar bem, a prática da atividade física, né, é super importante isso, que a gente tenha a relação social, a prática da religiosidade, os momentos de lazer, os hobbies, né? E aí cuidar também da mídia social, né? Limitar horas, né? Limitar aquela quantidade, assim, vai usar, tem um horário para usar, né? Ter um cuidado quanto a isso, para que essa mídia não atrapalhe e não gere um quadro de ansiedade, de comparações, ou entre num quadro de humor deprimido, por exemplo. E eu acabo dizendo para vocês, saiu com os amigos, interage entre amigos, né? A gente vê muitas pessoas nos lugares, elas acabam estando ali em grupo, se reúnem e ficam com o celular o tempo todo interagindo ali nas redes. Então, isso é muito importante, a gente estar com pessoas, abraçar, né, ter esse contato físico e esse cuidado com a saúde mental. Doutor, vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informações, mais conteúdo aí sobre o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Fique aí, eu volto já.
Estamos de volta com o Saúde Ativa após um breve intervalo e se você perdeu o nosso primeiro bloco, temos também lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir a reprise. É só colocar Câmara Municipal de Aracaju. E hoje recebemos aqui no estúdio o psiquiatra Dr. Antônio Aragão. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Doutor, fala pra gente, como é que nós até, inclusive, podemos ajudar pessoas que estamos percebendo que está com um comportamento diferente, está com a tristeza profunda, de que forma a gente pode ajudar essas pessoas? Então, se você já percebe que uma pessoa está passando por um problema de saúde mental, por exemplo, com uma tristeza, com angústia, é acolher essa pessoa sem julgamento e ali oferecer a ajuda, né? Ao invés de dizer procure um profissional, algo mais interessante é você falar vamos juntos procurar um psicólogo, vamos juntos procurar a ajuda de um profissional da saúde mental, de um psiquiatra, de um médico e a gente ali pensar sobre o seu tratamento, sobre uma forma de te ajudar e de você ficar bem. Esse é a melhor forma de você ajudar o outro. Inclusive, doutor, aproveitando, né, a sua presença ilustre aqui no nosso programa, eu venho observado muito que a gente se fechou bastante após a pandemia, a gente precisou ficar isolado e eu sinto que está voltando tudo ao normal, mas a gente continua isolado. Eu acho que é importante ressaltar esse cuidado de ouvir mesmo, né, de ouvir mais outras, as pessoas estão com a dor, estão contidas e que a gente possa ouvir mais, não é? Sim, esse momento de pandemia gerou muitas mudanças, né? Sim. Então muitas pessoas ainda estão no trabalho remoto, a gente percebe que muitas pessoas ainda estão com todo o medo de socialização, né? Então a gente precisa ter todo um contato social, conversar com nossos amigos, com nossa família, entrar em contato pelo telefone, né? Pelo vídeo do WhatsApp, ter ali não somente com os desconhecidos, mas com os nossos familiares e amigos mais próximos, né? Ter essa proximidade, isso é muito importante para a saúde mental. Doutor, pela sua análise, o senhor há muito tempo nesta área percebe também que seria um grande número de usuários de drogas, pessoas que acabam cometendo suicídio também, estaria muito relacionado a isso? Sim, a gente sabe que as drogas e principalmente ali o álcool, ele tem interferência sobre o risco de suicídio, né? O álcool, ele eleva a impulsividade, leva a um momento, né, de maior suicídio, né, de maior índice de suicídio. O uso dessas substâncias, né, elas interferem no sistema nervoso central e causam ali não somente uma dependência, mas podem levar a um transtorno psicótico, a uma esquizofrenia, né, um quadro de humor deprimido, com sintomas psicóticos ou até mesmo com esses pensamentos de morte. Estes seriam, então, os maiores distúrbios que a gente poderia dizer, olha, estes são os que mais acometem e fazem com que as pessoas acabem se suicidando? Os transtornos de humor, no caso aí a depressão, né, e a depressão no quadro de um transtorno bipolar de humor, né, eles estariam mais relacionados com o suicídio, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, transtornos de personalidade, o uso de substâncias, a esquizofrenia, a própria ansiedade e outros quadros, né, eles estariam relacionados também com o suicídio. Que a gente sabe é isso, que quase 100% das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham um transtorno mental de base, muitas vezes que não estava sendo tratado. Então a gente conseguiria prevenir muitos desses casos. Entendi. E agora a gente falando de jovens, doutor. A gente vem percebendo um aumento muito grande de casos de aumentos de suicídio de jovens, principalmente no Brasil. Os pais que nos assistem, como é que eles podem contribuir para que isso não aconteça? Como é que eles podem fazer para evitar isso? Os jovens, eles têm um mecanismo, né, dessa formação da personalidade, muitas vezes eles acabam repetindo comportamentos de outras pessoas. O acesso na mídia, né, assim, nas redes sociais, da internet, ele acabou facilitando para que os jovens eles consigam aprender comportamentos de risco, né, e aí numa dessa acaba aumentando o índice de suicídio. Mas a gente vê também, Dayana, a importância de cuidar de outros grupos etários,
principalmente aí idosos, né? Então as pessoas idosas que têm ali comorbidades como pressão alta, diabetes, câncer, né? Elas acabam, ou porque perderam pessoas queridas e aí estão sozinhas, estão sem familiares, elas acabam cometendo suicídio. Então a gente tem 2 grupos importantes para cuidar: os adolescentes, os adultos jovens e ali os idosos. A gente precisa prestar muita atenção a esses grupos. É verdade, doutor. O senhor falou uma coisa que realmente eu acho que poucas pessoas param para pensar. A gente percebe que batem muito, falam muito sobre a questão dos adolescentes, mas não nos atentamos aos idosos. Isso deveria então ser para que a família tenha uma maior atenção a um parente que está, ou até mesmo pessoas que estão em asilos, ou parentes que estão ali, porque a gente não percebe, acaba às vezes não observando isso, né? Sim, por muitas vezes as pessoas acham que o idoso ele tem que ficar triste, que é normal da idade, é normal do envelhecimento ficar triste. E isso é errado, é um mito, né? A pessoa idosa, ela tem que ter uma funcionalidade, tem que estar alegre, né? Ter um vínculo social, frequentar as atividades. E aí, por muitas vezes, os idosos, eles têm uma comorbidade, algo clínico, já perderam familiares, já perdeu a esposa de anos de casamento, né, por exemplo, e aí já estão num sentimento de solidão tão grande, cansados, né, adoecidos mentalmente com um quadro de depressão e acabam cometendo suicídio. É importante a gente cuidar dos nossos idosos, né, ter uma atenção sobre eles. E aí um filho, né, observar sempre, conversar sempre com o pai, buscar ajuda, se perceber que tem uma tristeza, levar para um profissional para uma avaliação. E aí a gente fala, inclusive, crianças, adolescentes, dentro da escola, será que é possível fazer algum tipo de campanha, algo também relacionado a isso, à prevenção, ao cuidado, porque a criança ela vai aprendendo desde pequeno o que é certo e o que é errado, né? Então talvez mostrar de alguma forma para essas crianças que isso não deve ser feito, isso não é legal. Há alguma forma de trabalhar isso dentro das escolas? Sim, inclusive existem escolas que utilizam, né, de técnicas, né, para ensinar crianças a identificar o sentimento dos seus colegas de sala. E com isso, né, quando uma criança percebe que o coleguinha ele está triste, ele avisa a professora: olha, o nosso amiguinho está triste, o nosso amiguinho está mais isolado. E aí a professora vai buscar ali, tentar ajudar esse garoto, essa criança, e evitar algo mais grave. Dentro do contexto homem-mulher, será que os números também acabam se tornando maiores entre mulheres por conta dessa cobrança, dessa rotina, dessa cobrança da perfeição, de uma vida sempre bacana? O senhor percebe isso? A gente tem diferença, sim, bastante diferença, mas a gente tem maior índice de tentativas de suicídio nas mulheres. As mulheres fazem maior quantidade de tentativas são as mulheres, porque elas têm mais problemas de saúde mental, elas têm mais ansiedade, elas têm mais depressão. Mas o suicídio, o ato do suicídio, os homens acabam cometendo, tem um maior índice de suicídio entre os homens, porque eles acabam cometendo situações mais graves, né? Então, é uma forma, essa diferença vem por causa disso. O senhor falou numa pergunta anterior sobre a questão da família. É importante a gente ressaltar isso aqui, que às vezes perde alguém da família, tinha um problema, enfim, cometeu suicídio, mas pronto, é como se acabou, não tem mais jeito, mas as pessoas acabam esquecendo da família. E é interessante que o senhor fale desta atenção, inclusive em alguém que esteja mais vulnerável nesse âmbito familiar, né? Às vezes é um pai, é uma mãe, um irmão que era mais apegado àquela pessoa. Então é interessante que as pessoas que nos assistem fiquem atentos a esses familiares, não é, doutor? Sim. Quando a gente perde um familiar, né, isso já nos deixa muito tristes e muitas vezes com um quadro de depressão. E se a gente perde esse familiar por suicídio, isso gera na família muitos estigmas, né? Então tem que ser feito um trabalho de pós-venção, né, que é um trabalho de acolhimento, de cuidado, de atenção àquela família, aos membros da família, irmãos, os pais, os filhos daquela pessoa, né? Cuidar daquelas pessoas para que a gente ali evite que novos suicídios aconteçam, que novos adoecimentos aconteçam.
Isso é muito importante ressaltar, porque a gente acaba não tendo esse cuidado. Doutor, é alguma forma, assim, tenho sintomas, não estou legal, estou observando isso, mas existem formas de se prevenir o suicídio? A gente tem algo como a prática de atividade física, os momentos de lazer, a socialização, né, o trabalho, né, a adaptação, né, da sua vida na sociedade, né, você lidar bem nos relacionamentos, isso tudo são formas de evitar um adoecimento mental. Quando a gente tem sintomas, então se a gente está se sentindo triste, deprimido, angustiado, está com um pensamento de morte, a gente deve procurar logo a ajuda. Isso é uma forma de evitar, de prevenir o suicídio. Quando a gente fala dessa campanha o Setembro Amarelo, neste momento, neste mês, né, que a gente vai falar mais sobre isso, o que é que acontece? Geralmente são palestras, esse tema é mais debatido nas redes sociais, na TV em si. É feito um trabalho diferenciado neste mês, doutor? Sim, o Brasil já tem a maior campanha de Setembro Amarelo do mundo, né? Sim. E Sergipe se destaca com isso, né? A gente tem uma sociedade, a sociedade sergipana, ela abraçou essa causa, né? Então a gente percebe que tem ali todo o empenho da população, entidades como o Conselho de Psicologia, o Conselho Regional de Medicina, a Sociedade de Medicina, instituições privadas, as universidades, assim, escolas, todos estão em prol dessa campanha, e aí uma das coisas que é mais colocado é a psicoeducação, né? Então levar profissionais, levar pessoas para ajudar nisso. E a gente também tem um apoio fundamental de vocês, da imprensa. Isso é muito importante, porque a gente percebe que durante esses anos houve todo um ajuste, vocês começaram a falar e falar bem sobre o assunto, mostrando a importância sobre isso, de buscar ajuda, né? De mostrar momentos de superação, de que pessoas ali tinham um adoecimento mental, tinham uma doença e foram buscar ajuda e superaram a doença, né? Sim. Então a gente ter também esse apoio da mídia nos eventos, nas palestras, caminhadas, né? Tudo isso são formas de a gente estar atuando. A Sociedade Sergipana de Psiquiatria, ela está colocando outros eventos, participando junto de algumas entidades, inclusive até através de filmes, psicoeducação através de filmes. O senhor, nesses últimos tempos, realizando seus atendimentos, vem percebendo que as pessoas estão com muito mais, vamos dizer assim, que eu não sei se assim se fala, doenças psicológicas. Tem aumentado isso? Não sei se talvez pela questão da pandemia, mas por essa cobrança exagerada, eu sinto que as pessoas estão correndo muito contra o tempo, buscando coisas. Na maioria das vezes, o senhor sente que essa procura aumentou? Já houve um aumento da ansiedade antes da pandemia. O Brasil já era um país com maior índice de ansiedade e entre os primeiros de depressão. Com a pandemia, a gente já teve um aumento de 25% do adoecimento de depressão e de ansiedade. Isso é um número muito alto. E a gente percebe isso nos consultórios, nos atendimentos, nos relatos das pessoas, né? Mostrando isso. A pandemia, por si só, ela gerou com que as pessoas buscassem. Ao ficar em casa, muita gente fez uso de substâncias como o álcool, né? Aquela coisa da live, né? De assistir uma música, um show e começava a beber, né? O próprio isolamento social, né? Assim, foi um momento de muitas pessoas tiveram as perdas financeiras, perdas de entes, né? De familiares. Então, isso daí gerou um adoecimento maior. Né? Essa questão da mídia social, assim, muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas ficam compulsivas, né, com a rede social, e é preciso todo um cuidado. Então, atenção aí, atenção à sua rotina, cuidado com a sua saúde mental, né, doutor? E para encerrar, o que é que o senhor fala para quem nos assiste? Que não está legal, não está no dia bom? Vamos incentivar as pessoas a buscar ajuda médica. Então, se você apresenta um quadro, né, de tristeza, de angústia, tem pensamentos de morte, busque ajuda. Não tenha vergonha. A vida é sempre a melhor solução. Não se envergonhe,
procure ajuda, procure um profissional e fique bem. Doutor, muito obrigada. Teria muito mais assunto, a gente está encerrando, mas com certeza falaríamos por muito mais tempo aí. O senhor é sempre maravilhoso aqui no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigado, sempre uma honra. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!